Pedido da Itália para execução de pena no Brasil não muda a rotina de Robinho. O pedido do governo italiano para execução da pena no Brasil não mudou a rotina de Robinho, que curtiu o carnaval normalmente na Baixada Santista. Ele foi condenado por participar de um caso de estupro em uma boate em Milão. Robinho mantém sua rotina entre Santos e Guarujá, nas propriedades que detém nas cidades vizinhas. Ele cuida da forma física em treinamentos nos clubes portuários ou Portuguesa Santista, joga futevôlei na praia e às vezes busca seu filho Robson, de 15 anos, nos treinos da base do Peixe. O ex-atacante de 39 anos não foi comunicado oficialmente sobre o pedido da Itália. A pessoas próximas, ele afirmou que aguarda novidades dos seus advogados. Recentemente, Robinho foi procurado pela Portuguesa Santista e cogitou voltar a jogar. Ele tem dinheiro investido e vive de renda, sem preocupações financeiras. O pedido para execução da pena de 9 anos no Brasil foi assinado por Carlo Nordio, ministro da Justiça italiano, em 24 de janeiro e mandado ao governo brasileiro através de canais diplomáticos no último dia 31. A reportagem de UOL teve acesso com exclusividade aos despachos. Detalhes do pedido italiano. O ministro solicitou que o caso seja submetido à competente autoridade judiciária brasileira para que autorize, conforme a lei brasileira, a execução da pena de 9 anos de reclusão infligida a Robson de Souza pela sentença do Tribunal de Milão em data de 23 de novembro de 2017, que tornou-se definitiva em 19 de janeiro de 2022. No documento, o governo italiano ainda explica que o pedido de extradição de Robinho, encaminhado ao Brasil em 29 de setembro de 2022, foi negado porque o artigo 5 da Constituição brasileira proíbe a extradição dos nacionais. O texto diz que, constatado que o próprio Ministério brasileiro manifesta a possibilidade de formular um pedido de execução no Brasil da pena infligida na Itália ao nacional Robson de Souza, a Procuradoria da República junto ao Tribunal de Milão pediu que seja dado andamento ao processo previsto no Tratado de Extradição entre Itália e Brasil, à luz da Lei da Migração N13445/2017, que considerado, portanto, que a referida execução pode ser solicitada ao abrigo do artigo 6, parágrafo 1 do Tratado de Extradição entre a Itália e o Brasil. 3 pedidos de cumprimento de prisão no Brasil. Foi o próprio governo brasileiro que sugeriu à Itália a possibilidade de pedir a transferência da pena quando negou, em fevereiro do ano passado, a extradição do coronel uruguaio-brasileiro Pedro Antônio Mato Narbondo. Na negativa enviada ao governo italiano, o Ministério da Justiça brasileiro indicava que a Itália poderia solicitar a transferência de execução de pena nos termos da Lei da Migração. O pedido para que o coronel cumpra sua pena de prisão no Brasil foi encaminhado em dezembro do ano passado. Narbondo foi condenado em última instância pela justiça italiana à prisão perpétua em julho de 2021 por homicídio voluntário multiagravado e desaparecimento forçado de opositores políticos da ditadura do Uruguai. No caso, o coronel teria a pena reduzida a 40 anos, visto que a Constituição brasileira não admite pena de morte nem prisão perpétua. Ministro Flávio Dino. Dias antes de o governo italiano enviar o despacho ao Brasil, Flávio Dino, ministro da Justiça, já havia deixado claro que existia a possibilidade de Robinho ir para a prisão no país. Em 18 de janeiro, durante uma entrevista à Band News, o ministro afirmou que o ex-jogador Robinho poderia cumprir a pena no Brasil. A própria Constituição brasileira proíbe a extradição de brasileiros natos, e agora, em tese, pode haver o cumprimento de pena, no Brasil, mas é algo a ser examinado posteriormente quando isso efetivamente tramitar, disse o ministro, que também afirmou que na sua prisão, quaisquer que sejam eles, devem ser punidos. Em todo caso,